Estamos de volta com Adriana Araújo, do MMDA, Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais. Adriana, no outro bloco a gente falou muito rapidamente da questão dos cavalos, eu contei o caso da Hannah, mas é muito grave, né, a situação deles. Vamos retomar porque a gente não abordou direitinho, né? Obrigada, merece destaque. Realmente nós estamos no século XXI e nós que somos, né, abolicionistas, né, o nosso movimento tem como base o abolicionismo, para nós é inadmissível, né, com tanta tecnologia, com tantos recursos, com uma crescente consciência da nossa espécie, ainda escravizarmos animais no meio urbano, principalmente numa capital que se pretende moderna, se pretende. Belo Horizonte está na contramão, né, desse movimento nacional, uma vez que já contamos com 9 capitais brasileiras que já proibiram a escravidão de cavalos em carroças. Belo Horizonte sequer consegue regulamentar. Nós temos uma lei que regulamenta essa prática como forma temporária, né, como um processo, né, até a libertação dos animais, e nem isso a atual prefeitura cumpre. Nós avançamos para 6 anos de descumprimento da lei que regulamenta cavalos em carroças. E como fazer com as pessoas que vivem desse transporte? Sim, nós sempre nos preocupamos, né, com os dois seres e dizemos que ambos são mantidos à margem das políticas públicas. Vamos falar um pouco sobre a questão social, né? São indivíduos que tiram da escravidão do cavalo o seu sustento. Pessoas que cada vez mais têm sido rejeitadas pela sociedade e essa sociedade que não mais subsidia esse trabalho e opta pelas carroças. Então, mas a solução? A solução é investir na tração mecanizada, capacitar esses cidadãos, né, investir nas novas gerações para quebrar esse paradigma que o meu futuro eu fui criada, né, pelo meu pai e pelo meu avô, por meio da carroça, e eu também serei um carroceiro. Não, a gente precisa quebrar esse paradigma e dar condições de dignidade, de estudo para que essas novas gerações tenham outras oportunidades de trabalho. Então, não só a tração mecanizada, uma vez que o resíduo sólido precisa, né, continuar sendo gerado e precisa ser recolhido e devidamente encaminhado para as URPVs, e não à beira dos córregos, né, nos lotes vagos, que tanto compromete a nossa cidade. É uma realidade comum. E também eu acho que reservar um espaço nesse mundo de Deus aí para os cavalos se aposentarem e viverem o resto da vida, esses que ainda estão nessa transição. Agora, Adriana, vamos falar da plataforma Sim. virtual. Você ajudou a criar, não é isso, a plataforma? Como é que é ela exatamente? Essa plataforma apartidária e totalmente política, ela foi idealizada pelo Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, em parceria direta com o movimento Nossa BH, nossa grande parceira Adriana Torres. E nós nos inspiramos em movimentos parecidos, semelhantes de outros lugares. Eu, em particular, tenho parceria com uma ONG internacional, a Animal Defenders International, que tem uma das suas filiais na Colômbia, e lá eles criaram o Observatório Animalista. Como é que funciona? Bom, consiste em que nós criamos uma plataforma virtual que a gente convida todos a acessarem de todo o Brasil, o alcance é nacional, que visa receber as propostas de todos os candidatos a todos os cargos, de todos os partidos, para que o eleitorado consciente, né, e decidido a votar em alguém que, além de contemplar todas as outras demandas, né, que constituem uma cidade ou um estado ou um país, também considere a questão da proteção dos animais. Então, a gente convida os candidatos a conhecerem, há uma semana, né, do pleito acontecer, que os candidatos encaminhem para nós as suas propostas, tá, para que elas sejam divulgadas e o eleitorado, a partir disso, possa analisar, né, o que cada um está dizendo. Mas o mais importante, que nos permita, após o pleito, durante os 4 anos de mandato, o eleitorado, enquanto representado, possa fiscalizar o cumprimento dessas propostas tão alardeada no período eleitoral, que gravemente, infelizmente, a cada vez mais a gente vê crescer, são demagogicamente, né, divulgadas no período eleitoral e são esquecidas durante o mandato. Esquecidas, mais uma vez, com aspas, né? Porque nunca se propuseram, é apenas um marketing político. Eu tenho visto muito assim, eu sou fulano de tal, eu sou a favor dos idosos, dos animais e das mulheres. Hã? O
que significa isso? Nada. Né? Eu gostaria realmente que as pessoas se comprometessem com aquilo que elas falam, porque em época de campanha as pessoas prometem de tudo um pouco, né? E isso está num crescente muito preocupante. Por um lado, é bom porque, claro, que há candidatos e políticos já eleitos comprometidos com os animais e que trabalham, isso é muito importante destacar, em parceria direta com as ONGs animalistas, que conhecem de perto, né, toda essa realidade. Mas há um crescente negativo que nos preocupa sobremaneira, né, porque a população sensível aos animais, acaba acreditando nesse político que, de forma bastante rasa, sem ter nenhum histórico, né, nenhuma vida pregressa, ou limitando a sua defesa somente a uma espécie, se apresenta como defensor dos animais e propondo políticas públicas que depois, se eleito, Estão deixadas de lado, né? Assim. Se esquecem no tempo. Agora, Adriana, quais são os eixos da plataforma para a gente entender essa plataforma? Okay. Tem alguns eixos. Governança, o que é governança? Sim, a plataforma pelos animais é distribuída em 5 eixos e tendo como principal e primeiro a governança pelos animais. Isso consiste em quê? Insiste em fomentar a proteção animal por meio de leis, políticas públicas, órgãos, gestores, pessoas comprometidas, vocacionadas, capacitadas a ocupar os cargos de gestão. E aí eu estou falando de todos os poderes, tá? Para que a mudança aconteça e principalmente que haja destinação de recursos públicos na lei orçamentária, no PPAG, na LOA, na LDO, sem o qual praticamente nada poderá ser feito, né? Uma vez que a proteção da fauna silvestre, doméstica e exótica, com as quais convivemos no meio urbano, seja escravizados, aprisionados, né, no zoológico, né? Abandonados, escravizados numa carroça, né, ou experimentados nos laboratórios, nas universidades, todos eles, em sua maioria, demandam recursos públicos, né, para uma ação ou outra. Agora, de todas as diretrizes que constituem a nossa plataforma, a principal delas é a educação humanitária. Há que se investir de forma maciça, intensa, ampla e constante no despertar das consciências. Há um olhar ainda prevalecente, bastante antropocêntrico e limitado da nossa espécie, que os animais existem para nos servir. Essa fala eu ouço com frequência, né? Eu também. De uma forma bastante limitada e grave. Repito, nós estamos nos colocando em risco quando a gente limita o nosso olhar, a gente escolhe amar uma espécie em detrimento da outra. A questão do animal no prato, para além do sofrimento provocado, né, o derramamento de sangue, a exploração, a tortura que a gente submete tantos animais para o deleite à mesa, tem a questão ambiental. A Amazônia, em sua grande parte destruída, é por causa da pecuária, o aquecimento global, a camada de ozônio, a nascente dos rios estão comprometidas. Ou seja, o veganismo ou vegetarianismo seria a ponta de uma consciência realmente, né, voltada para a questão dos animais. Eu sei que é difícil, mas não há como evitar, né? É um crescente positivo. Nós estamos falando de uma revolução pacífica maravilhosa, né, que está acontecendo, né, e sem a qual realmente nós estamos fadados a um futuro bastante grave. Só concluindo a questão do voto pelos animais, é importante também... Qual que é o endereço? Sim. Virtual, porque, né? As pessoas que quiserem. Sim, www.votopelosanimaes.eco.br. Temos também a nossa plataforma do Facebook e, repetimos, os candidatos interessados, mesmo a uma semana do pleito, que quiserem nos encaminhar as propostas, basta entrar no link lá específico, candidatos, e nos expor quais são as suas intenções se eleito, mas enfatizar também a importância do eleitorado. O eleitorado precisa ter consciência do seu direito e poder, e para mim, obrigação e responsabilidade de votar, né? O seu ato ali de colocar o seu voto na urna na hora de digitar. Ele precisa ir além do que o candidato divulga, mesmo na plataforma dos animais. Ele precisa pesquisar. Qual é o histórico desse candidato que surge agora dizendo defensor dos animais? Se ele já ocupa um cargo público e está se candidatando à reeleição,
quais foram as conquistas dele, para além de criar projetos de lei? E criar projetos de lei é muito fácil. Nós precisamos que eles sejam aprovados e que as leis sejam executadas. Porque, a exemplo do que disse há pouco, a regulamentação de cavalos em carroça avança para 6 anos de descumprimento. Então, nós precisamos de um eleitorado forte, politizado, esclarecido, consciente, que exerça a sua cidadania para muito além do ato do voto. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. E para não terminar assim, de uma maneira negativa, porque eu não acredito nisso, eu acho que há muita crueldade, muita perversão, muita exploração, mas as coisas estão melhorando graças aos movimentos, graças a pessoas como você. E a você também. Muito obrigada, grande parceira de longa data. Sim, nós alcançamos nas leis o caminho mais potente para a gente mudar de forma ampla e definitiva a realidade atual de ainda tanta exploração e sofrimento a que a nossa espécie submete os outros animais. E gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam nessa conversa até agora e convidá-los para, quem sabe, retornar na semana que vem, lembrando sempre que o programa estreia às sextas-feiras, às 2h15 da tarde. Até lá!